Não é que ele se beneficia de modo lateral, acidental, ocasional, com as atividades do narcotráfico. O Lula é quem quer que o narcotráfico exista da maneira que ele existe para poder manter o poder no Brasil. Boris Casal falando, pô, mas esse projeto que você está tendo aí de democracia, como é que a imprensa vai ser livre numa situação como essa? O Lula pega o cigarro, quando a gente chegar lá eu te falo. A fala do Lula, né, que é matança, a operação policial, é para poder manter o trabalho dele, manter a empresa dele. Mas ao que tudo indica, e o Lula tinha sido orientado para não falar de improviso sobre segurança pública, só que ele estava lá em Belém, né, já na onda da COP30, importantíssimo evento para salvar o planeta. Se não houvesse a COP30, eu acho que ali por volta da segunda semana de janeiro do ano que vem, o planeta Terra acabaria. Ainda bem que nós temos essa COP30 em Belém para salvar o planeta, porque o prazo estava vencendo, né? É aquela história, eles sempre falam assim, daqui a 10 anos vai acabar, vai virar geleira, vai virar deserto, cada hora é uma coisa, né? Aí passam 10 anos, renovam por mais 10 anos. Aí passam 10 anos, não acabou, vamos renovar por mais 10 anos, mais 10 anos. Né? Mas o Lula estava lá, né, com a turma da COP30 e foi dar uma entrevista para jornalistas estrangeiros. E aí perguntaram da operação no Rio de Janeiro. Desrespeitando a orientação do Sidônio Palmeira, o marqueteiro, especialista em propaganda enganosa, o Lula foi e disse que aquilo ali foi uma matança. Foi uma matança. E que ele ia mandar os legistas da Polícia Federal, e a gente até mostrou um vídeo ontem no Boletim da Noite, para investigar essas mortes. Questão que a Polícia Federal tem peritos criminais, mas não tem legistas, tá? E aí tem uma discussão também, a Macaé Evaristo, que é a ministra dos Direitos Humanos, está lá querendo lançar a Bolsa Traficante, que é uma ajuda financeira para as famílias desses criminosos que foram mortos, que confrontaram a polícia no Alemão e no Complexo da Penha e morreram. Mas assim, apesar da fala do Lula, eu acho que está muito claro que, da mesma forma que o Alexandre de Moraes aparentemente percebeu que, opa, segurança pública é o assunto que mais interessa ao brasileiro hoje. Ninguém aguenta mais a situação que o Brasil passa. Porque o Brasil passa. Eu vou dar uma segurada na minha onda, né? Eu acho também que o Lula, qualquer hora, porque tem gente do governo, Alan, que está muito, mas muito incomodada com as falas do Lula em relação à segurança pública. Fica muito claro que ele se volta sempre para a defesa dos criminosos e contrariamente às forças de segurança, né, Magmico? Como o Max estão rindo, cadê isso aqui, ó? Prestando continência? Aqui, ó, bota aqui a câmera aqui. Rapaz, ó. Sei que os militares detestam quem fala bater com prestar continência, tá, gente? Só pra... Porque bater, bate outra coisa. Prestar. Então... Macaco, principalmente. Já foi ao zoológico quando era pequeno, né? Eu me lembro das criancinhas perguntando: como não se ligou. O que aquele macaco tá fazendo? Se ligou. O que aquele macaco tá fazendo, pai? Mãe, o que aquele macaco tá fazendo? Prestando continência. Então, rapidinho, só uma coisinha antes da fala do Lula. Vocês não acham que esse negócio da COP30 é o Lula querendo botar as lideranças no mundo com DST, não? É uma arma biológica. Uma arma biológica. Tava pensando comigo aqui, cara. Assim, cara. Ele queria que o Trump comesse maniçoba, que é aquela meio com uma feijoada paraense, lá um prato típico. Só que essa folha de maniçoba, né? Ela é muito tóxica. Se você não cozinhar, não sei quanto. Game over. Eu acho que no fim alguém tinha que chegar pro Trump e falar: o Lula disse que você deveria comer um prato típico do norte do Brasil. Se você cozinhar. Que se você cozinhar errado, você morre. Então, mas eu acho que o Lula tá com algum projeto de enviar AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis por meio da primeira prostituta, né? Eu acho que ele não seria bobo de não ter pensado nisso. Enfim, o Lula chama... Marcos não tá se aguentando, né? O Lula chama de matança porque são os amigos dele, né? Gente, está na hora de entendermos que o narcotráfico é o braço ilegal do partido.
Pedrão, tem como deixar na bala aí tanto o vídeo quanto o texto daquele site do marxist.org? Se você tiver dificuldade de achar aí, Pedrão, é só digitar assim, os meios de ação dos partidos comunistas, marxist.org. Porque é importante que as pessoas entendam que o braço armado do Partido Comunista é o braço armado criminoso. É o braço armado criminoso. Esse braço armado criminoso, ele toma formas distintas em momentos circunstanciais. Ou seja, tem horas que o braço armado do Partido Comunista são pessoas infiltradas dentro das Forças Armadas. Tem horas que o braço armado do Partido Comunista é único e exclusivamente o narcotráfico. E tem horas que o braço armado do Partido Comunista são aqueles militares cooptados nas forças policiais, militares, civis, hoje em dia, por exemplo, a federal. Em alguns momentos eles conseguiram fazer isso. Isso que o Pedro está mostrando para vocês aqui é um trecho do organograma, o guia, né, para a criação e manutenção dos partidos comunistas. Isso é a resolução da Terceira Internacional do Partido Comunista de 1921, em Moscou. E no texto diz: cada membro de um partido, legal ou ilegal, deve, de uma ou de outra forma, participar regularmente dessa atividade. Aí agora, vai lá embaixo, Pedro, onde diz assim, a atuação legal e ilegal do partido. É depois da parte do jornalismo, depois da parte que ele fala tudo isso, lá no finalzinho, você vai encontrar a atividade do ilegal do partido. E o mais interessante dessa resolução do Partido Comunista é que o partido ilegal, ou seja, o braço ilegal do partido, é quem determina a atividade legal do partido. Ou seja, aquela máscara burocrática que está legalizada e não comete crimes, com muitas aspas, ela está submetida à parte criminosa que comete crime abertamente. Então diz, nos locais onde o Partido Comunista é obrigado a agir na ilegalidade, tais uniões, bota a tela inteira, perdão, senão eu vou ter dificuldade de ler, desculpa, está muito longe. Obrigado. Tais uniões operárias podem, com aprovação e sob o controle do órgão do partido dirigente, ser formada fora do partido pela iniciativa de seus membros. Mas pode descer mais, Pedrão, deixa assim mesmo na tela. Vai até lá no final que você vai ver que tem a parte legal do partido. Não, pode ir, mais. Aí, bem aí. A combinação do trabalho legal com o trabalho ilegal. Então deixa eu ler isso para vocês. As variações funcionais podem acontecer segundo as diferentes fases da revolução na vida corrente de um partido comunista. Mas no fundo, não há... Grife isso aí, por favor, Pedrão. Não há diferença essencial na estrutura que devem se esforçar para obter um partido legal e um partido ilegal. O partido deve se organizar de tal maneira que possa se adaptar, vai subindo, prontamente às modificações das condições da luta, ou seja, dependendo do momento ali, vocês vão ter que se adaptar. O Partido Comunista deve se transformar numa organização de combate capaz de uma parte de evitar em campo aberto o inimigo com forças superiores concentradas sobre um ponto, ou seja, se você não tem como brigar com aquele cara em campo aberto, você evita. De outra parte, de utilizar as dificuldades deste inimigo para atacá-lo onde ele se encontra. Seria um grande erro preparar-se exclusivamente para levantes e os combates de rua ou para os períodos de maior opressão. Os comunistas devem cumprir seu trabalho revolucionário preparatório em todas as situações e estar sempre prontos para a luta. Grife isso aí, Pedrão, por favor. Estar sempre prontos para a luta. E essa luta não é política. Ele diz claramente aqui, essa resolução de orientação do Partido Comunista, que todo mundo tem que estar pronto para a luta, pois é praticamente impossível prever a alternância dos períodos de ação e de calmaria. Vai descendo. É possível aproveitar essa previsão para reorganizar o partido, porque a mudança muito rápida de atitude provoca surpresa. Os partidos comunistas legais dos países capitalistas em geral ainda não compreenderam suficientemente
como a sua tarefa de preparação para os levantes revolucionários, a luta armada, para o combate pelas armas e, em geral, para a luta ilegal. Eu não vou ficar lendo todo esse texto como precisa. Obrigado, Pedrão. Mas ele vai dizer claramente o quê? Ó, a galera que está na calmaria, eles não estão ainda preparados para pegar em arma e sair matando todo mundo. A gente tem que fazer com que o partido legal esteja submisso às orientações do partido ilegal. O Lula é o chefe do narcotráfico. O Lula é o chefe do crime organizado no Brasil. Não é que ele se beneficia de modo lateral, acidental, ocasional, com as atividades do narcotráfico. O Lula é quem quer que o narcotráfico exista da maneira que ele existe para poder manter o poder no Brasil. O Lula é um terrorista. Ele, Dirceu. É burrice imaginar que o Lula é só uma marionete. Ah, o Lula não é ninguém, ele é um cachaceiro. Não. Assistam as palestras do Lula na década de 80, vocês vão ver a verdadeira face do Lula. O Lula dando entrevista pro Boris Casoy, fumando o cigarrinho dele, falando, Boris Casoy falando, pô, mas esse projeto que você tá tendo aí de democracia, como é que a imprensa vai ser livre numa situação como essa? O Lula pega o cigarro, quando a gente chegar lá eu te falo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O Lula é a versão invertida dessa nossa galera boa de direita jovem, com décadas de experiência, inclusive com mortes, assassinatos, perseguição, destruição, corrupção. Ele não é um qualquer. É bobeira imaginar que o Lula é só um cachaceiro. A fala do Lula, né, que é matança, a operação policial, é para poder manter o trabalho dele, manter a empresa dele. A empresa do Lula chama-se Comando Vermelho, PCC, narcotráfico, Farc. Eles são subsidiários do trabalho do Lula. É como se o Lula tivesse uma empresa de picolé e quem fabrica o palitinho do picolé dele é o narcotráfico. Por o picolé do Lula ficar ali preso, ele precisa do palitinho. O Lula precisa dessa gente para poder continuar tocando terror, colocando medo, colocando juiz de joelhos. Obedece o que eu quero, senão eu derrubo teu avião. Obedece as minhas ordens, senão eu derrubo o helicóptero do teu filho. Obedece às minhas ordens, senão eu vou sequestrar o seu pai. Eu falei 3 exemplos aqui já. Teori Zavascki, Alckmin e Odebrecht. O Lula é o chefe do crime organizado. Ele é terrorista. É por isso que ele disse isso, Lopão. A gente precisa deixar isso claro. Nenhuma mídia hoje no Brasil tem a liberdade de poder falar isso que eu acabei de dizer. Sim. E tem um detalhe aqui, Alan, que eu queria que a gente tem que mudar o costume, tá, da polícia. A polícia tem que começar a prezar mais pela sua honra, sabe? Pela sua imagem, pelo seu trabalho, que é heróico. Porque essa fala do Lula, a polícia tinha que processar o Lula por calúnia e difamação. Porque os vídeos mostram claramente que o que a gente vê é um cenário de guerra. Não foi uma matança. Matança é você chegar covardemente, né, e atirar em todo mundo, né, executando as pessoas. Por que houve presos? Inclusive, pois é, inclusive... Não mataram todos? Sim, inclusive a Deutsche Welle publicou uma matéria mentirosa. Eu queria mostrar aqui, tá? Não me surpreende, né? Tá aí, ó. Deutsche Welle. Olha ali, ó. Deutsche Welle Brasil. Olha ali o que tá escrito ali, ó. Quando a execução pública substitui a política, o espetáculo que impede o quê? Baixa a solução. A solução real. Então, assim, ele tá chamando de execução pública, tá? Jornalista canalha. E a Deutsche Welle não poderia ter publicado um artigo desse porque é um artigo mentiroso. Então, o BOP tem que processar essas pessoas por calúnia e difamação. E falar, olha, vocês estão chamando a gente de covardes. Como se a gente chegasse ali e matasse todas as pessoas de surpresa, né? Fosse uma coisa assim,
um tipo de execução pública. Não foi isso que aconteceu. Foi guerra. Foi guerra. A ponto deles sofrerem lá para tirar os policiais feridos. A verdade ali é muito simples. Se todos os traficantes se rendessem, não ia morrer ninguém. Se os policiais se rendem, morrem todos os policiais. Essa é a verdade que eles não querem contar. Então não tem nada de execução pública, não tem nada a ver de matança. Isso foi uma guerra. Não tinha outra opção para os policiais a não ser revidar para proteger a própria vida. Todos os que se renderam estão presos. Então não existe matança, não existe execução pública, e jornais e jornalistas têm que processar o meio de comunicação e o CPF ali, ó, do jornalista, tá? Por calúnia e difamação. A polícia tem que começar a fazer isso. Por que que eles caluniam na cara de pau a polícia? Porque a polícia não processa. No momento que começar a chegar os processinhos lá, aí vocês vão ver a diferença de postura dessa galera. Tem que fazer, não tem que deixar ser caluniado e difamado assim de graça, não. Até porque e isso tem que ser divulgado. Tá? Pode contar com a timeline para divulgar esse processo. Porque no momento que a população souber desses processos, a população vai estar ao lado da polícia. Eu quero ver, né, se eles vão dar causa ganha pro outro lado. Lembrando que o Ministério da Justiça, né, já comentamos isso aqui algumas vezes, agora deu sigilo, né, para as operações policiais, 5 anos. Sigilo. Fuga, na verdade. Fuga registrada em unidade prisional federal no Brasil. Mentira? Nunca tinha havido nenhuma, né? Até o Lula voltar Foi à presidência. Aqui, ó, Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, Lula, decidiu classificar como sigilosas por um período de 5 anos as informações relativas ao número de fugas registradas em unidades prisionais federais no Brasil. Absurdo, cara. Ou seja, é tudo para que esse número não apareça no que vem durante a campanha eleitoral. Que não foi sigilo de 100 anos. Foi em 5 anos que é o quê? Mas a simples notícia de que nunca tinha havido uma fuga de um presídio federal de segurança máxima antes de o Lula voltar à presidência, que foi ele voltar à presidência e houve, por si só ela basta. Mas não tem número, né? Mas basta. Não tem número, né? Mesmo que tenha havido outras, né? Essa... Cara, que absurdo isso, cara. Não, mas relaxa que a galera da direita vai dar entrevista falando que não precisa mais do Bolsonaro e que eles agora querem brigar entre si. Fora dos nossos patrocinadores, o cafezinho Patriota. Uma delícia que você deve experimentar. Está aqui, né? O nosso produto está aqui embaixo na descrição. Um café gourmet, café tradicional, que a gente sabe que o preço do café está caro, mas o Patriota tem um sabor especial. Eu sou amante de café, é um líquido precioso, e se você quiser ajudar o nosso canal, está aqui embaixo os links para você ir até a loja da Shopee, com grandes promoções, frete grátis e entrega para todo o Brasil. Então vamos aqui fazer um comentário sobre o que Alan dos Santos disse em Lacombe. É realmente cabuloso, né? A gente sabe que o Lula, como disse o Geraldo Alckmin, não fui eu quem disse, e não foi Alan dos Santos que está dizendo somente, muitos dizem isso. O PT é uma organização criminosa. Isso quem disse foi o Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula. E o Alexandre de Moraes estava no vídeo, um vídeo antigo aí, de uns anos atrás, não muito antigo, e ele fez assim, isso mesmo. Então ele deu a entender também, Alexandre de Moraes, em outros vídeos, ele sozinho, dizendo que o PT tinha roubado uma peça, esse dinheiro podia vir para a segurança pública, para a educação, e eles todos estão apoiando o PT hoje, que foi a única opção para retirar o Bolsonaro. A gente está vendo isso claramente. E por isso que os Estados Unidos com Trump está se manifestando contra essas aberrações, essas perseguições políticas, partidárias. Então, a gente sabe que eles trabalham com partidos socialistas, mostrou aí claramente. A gente está vendo a Bolsa Traficante, que é a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé,
foi colocado ali na pasta, quer, ainda não decidiram, mas capaz, bem provável de decidir. Dar uma bolsa com dinheiro do governo federal, que já está em déficit, em milhões, em bilhões de reais. Eles vão ajudar as famílias, aquelas 120 mães, 130 mães que perderam seus filhos, que eram, né, agentes do crime. E os policiais, eles não falam sobre uma bolsa sobre os policiais. Então você vê que eles têm ligação realmente com essa história que foi contada aqui, verídica. Tem ligação direta com esses aí, na América Latina, de Colômbia, de Petro, de Venezuela, de Maduro, que daqui a pouco vai sair do cargo. Os Estados Unidos está às portas ali para retirá-lo da cadeira. E tem ligação, esses têm ligação direta com os traficantes. Então a gente não está contando nenhuma mentira, nenhuma fake news. E ontem saiu uma notícia, estou gravando esse vídeo dia 6 de novembro, ontem saiu uma notícia dizendo que o Lula vai até o Petro da Colômbia para se compadecer de Maduro, que vai ser atacado na Venezuela. Então a gente está vendo a ligação direta de Lula com Petro, com Colômbia, com Nicarágua, com a China, com a Rússia, com o Irã e outros, sabe? E existe uma guerra formada nos nossos divisas, né, entre Paraguai, Uruguai, entre outros países, de traficantes do Comando Vermelho estão ali fazendo uma bagunça, uma arruaça a essa hora. Então você vê que não é narrativa de Alan dos Santos, de Lacombe, que estão nos Estados Unidos. É a pura e exclusiva verdade o que eles estão falando. E a coisa ainda é bem pior do que isso. E ele mesmo disse, não podemos abrir aqui ao público, né, no YouTube. Temos que ir para um outro lugar, um site, para que eu te conte a verdade mesmo dos fatos, que é bem mais obscuro do que se parece. Então a gente está vendo essa ligação toda, por isso que o Brasil, né, está sendo perseguido, está sendo, quer dizer, perseguido não, está sendo confrontado com o Donald Trump dos Estados Unidos, porque o Brasil está fora da rota, o Brasil está alinhado a pessoas que não são do bem, né? E bolsa para traficantes, bolsa de dinheiro, mesada. A gente vê essa COP30 que é um fracasso, e o Trump também já derrubou todas essas narrativas climáticas, né, de carbono, entre outras. Tudo é narrativa da esquerda. E nós estamos vendo que é tudo uma armação política. Não tem nada a ver com a realidade. E o Lula está ligado, de fato, a essas coisas. E o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes disseram isso. Deixaram isso bem claro para a sociedade num passado não muito distante. E hoje posam de bom moço, que estão ali, mas a gente sabe que é uma novela da vida real. Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso